Com a morte confirmada pelo Irã de Ali Khamenei, começam a surgir questionamentos sobre quem poderia assumir o país. Eu continuo aqui com Lorival Santana no nosso estúdio porque nós preparamos uma ilustração com 3 nomes que poderiam ser sucessores, poderiam assumir o poder no país. O Lorival já nos disse que a partir da confirmação da morte de Ali Khamenei pelo Irã, neste primeiro momento vem uma junta, um governo provisório. Mas a gente precisa olhar no longo prazo, Lorival, e talvez pensando aqui nesses 2 primeiros nomes, se o regime continuar no poder. No terceiro nome seria se houvesse uma intervenção maior de Estados Unidos e Israel. Sem dúvida. No caso de Reza Pahlavi, o filho do Mohammad Reza Pahlavi, não seria um sucessor no sentido de continuidade do regime, Sim. Seria alguém que assumiria o poder. Ele está exilado nos Estados Unidos, não recebeu o endosso do presidente Trump. Pelo contrário, quando foi perguntado sobre isso um tempo atrás, Trump disse ele não parece ter muito apoio dentro do Irã, então se mostrou bastante cético em relação a essa solução, mas as situações podem mudar e, como a gente disse anteriormente, não há outros nomes fortes para assumir do lado da oposição. Mas falando agora do lado do regime, Mojtaba Khamenei, filho do Ali Khamenei, do líder espiritual, também traz o seu turbante preto como um descendente do profeta Maomé. Tem um enorme simbolismo esse tipo de representação. É um Said, portanto, seria um descendente de Ali, do genro de Maomé e Fátima, a filha dele. E desculpa, ele é jovem, tem 56 anos. A gente sabe se ele seria, digamos, uma visão mais moderada do que o pai, se a gente comparar? Não. Mojtaba não é mais moderado, ele tem a mesma linha do pai, é bastante conservador também. Não tem grandes credenciais religiosas, mas o pai também não tinha. O pai não era a primeira opção do Khomeini, né? Em 1989 acabou se tornando sucessor por sucessivas mortes e problemas políticos acontecidos com os sucessores que o Khomeini tinha escolhido inicialmente. E falando de Khomeini, o neto dele, Hassan Khomeini, também com turbante preto, né, de um Said, de um descendente de Maomé. Bem, o que acontece com o Khomeini é que o avô dele tinha um enorme carisma e ele remete a um período de nostalgia dos 10 primeiros anos da Revolução Islâmica, em que ela era popular realmente, era uma revolução popular. Houve muitas mortes, muitos expurgos da ala de esquerda laica que participou da revolução, ajudou a derrubar o Shah, pai de Reza Pahlavi, mas depois foram tirados, eliminados, literalmente, com milhares de assassinatos, de execuções. Foi uma revolução muito sangrenta, mesmo depois, principalmente depois da queda do Shah Reza Pahlavi, quando a parte liberal, de esquerda, nacionalista da revolução foi combatida pelos religiosos. Não, mas Hassan Khomeini seria então uma tentativa de trazer de volta esse carisma, esse poder simbólico que o avô dele, fundador, né, da revolução da República Islâmica, teve. Era outro país completamente diferente. A gente não lembra muito, enfim, eu lembro em 79 da Revolução Islâmica, mas lembro principalmente, tenho registros principalmente, de como era um país completamente diferente, principalmente em relação às mulheres. Sim, era um país muito mais liberal nesse sentido. Entretanto, e com relação às mulheres, aos costumes e tal, entretanto, 2/3 do país era rural. Né? E a revolução, isso eu entrevistei um dissidente lá em Teherã, que era um cientista político, fez um doutorado sobre isso. A própria Revolução Islâmica se encarregou de urbanizar o país, de levar a eletricidade, com isso a informação e uma certa modernização, não no sentido cultural, mas no sentido de trazer informação para a população, que se tornou então mais exigente e que com o passar do tempo foi se desvinculando desse conservadorismo dos próprios ayatolás. Então foi uma espécie de tiro no pé que a Revolução trouxe. Foi uma revolução popular, melhorou a qualidade de vida das pessoas,
urbanizou, trouxe informação, eletricidade, etc. E com essas novas demandas, uma troca geracional, os iranianos mesmo não foram vendo tanto sentido nessa teocracia, foram se tornando mais exigentes, né, e menos conservadores também. E aí foi se descolando cada vez mais as teses, os propósitos da Revolução foram se distanciando da realidade dos iranianos. Uma enorme classe média se formou que não gosta simplesmente desse regime. Eu trago essa referência do passado porque Donald Trump hoje, no seu discurso feito hoje de manhã, confirmando os primeiros ataques ainda das forças americanas e israelenses contra o Irã, lembrou muito o passado. Lembrou vários ataques cometidos patrocinados pelo Irã, não apenas por forças iranianas, mas também por milícias ao redor do mundo contra alvos americanos. E lembrou da tomada em 79, de quando houve a embaixada americana foi cercada, tomada, e eles ficaram como reféns... 440 dias. 440 dias com dezenas de reféns americanos na embaixada americana. Até que ponto, a partir do que a gente está vendo agora no Irã, a gente pode pensar que possa haver uma mudança no que Trump também disse, eu cansei de ouvir morte à América por bocas iranianas. Até que ponto hoje isso começa a mudar, Lorival? Esses slogans, essa oposição aos Estados Unidos é a principal fonte de legitimidade da teocracia iraniana. Realmente ela nasceu com... os religiosos tomaram dos seus parceiros nacionalistas essa noção de que era preciso defender o Irã, que tem um legado da Pérsia antiga, a dignidade do Irã, que havia sido muito prejudicada pela aliança entre o Shah, Reza Pahlavi e o Ocidente, que era uma espécie de lacaio, de subordinado dos interesses dos Estados Unidos e do Reino Unido no que diz respeito à exploração do petróleo. Então a Revolução veio, nacionalizou o petróleo e houve os estudantes que... fizeram essa tomada da embaixada americana, que eles chamavam de ninho de espiões. Eu até estive lá, é um local de visitação do regime. E aí essa confrontação dos Estados Unidos, e muito importante, a guerra Irã-Iraque, né? O Iraque com apoio, o Iraque de Saddam Hussein, com o apoio dos Estados Unidos e da Europa, invadiu o Irã, né? E o Irã que estava ainda se recobrando da Revolução. E aí, isso em 1980, a Revolução foi em setembro de 79, no início de 80, Saddam se aproveitou para, com apoio ocidental, invadir o Irã. Foi uma guerra de 8 anos, com mais de 1 milhão de mortos, que terminou empatada para todos os efeitos. Então, tudo isso forjou uma mentalidade iraniana defensiva, uma sensação de que o Ocidente, representado pelos Estados Unidos e também Israel, são uma ameaça à existência do Irã. Então, tudo isso é muito importante para a identidade dessa teocracia iraniana. Então, não há possibilidade de eles renunciarem a isso, porque a própria fonte de legitimidade acabaria.